Biossíntese e biodiesel a partir de bactéria. Temos como objetivo compreender a utilização de micro-organismos como a bactéria Escherichia coli na produção de biodiesel. Já na produção do biodiesel, as bactérias Escherichia coli ela tem a capacidade da transesterificação de ácidos graxos com álcoois. Ele tem baixa toxicidade, é um combustível biodegradável e, por sua vez, ela substitui o óleo diesel, que provém do petróleo. Na produção do biodiesel, a Escherichia coli ela tem como base biodegradar a biomassa, que são os óleos vegetais ou a gordura animal, junto com alguns álcoois, que um dos fatores primordiais para a ocorrência da biodegradação é a presença de aceptores de elétrons e nutrientes adequados para manter ativos os micro-organismos. A alternativa da produção desses hidrocarbonetos e o produto final do biocombustível é a utilização de alguns óleos ou então a utilização de gordura vegetal ou animal. Muitas vezes é utilizado os óleos vegetais e as gorduras que provêm dos animais. Essas alternativas têm como reduzir alguns custos e reduzir também a poluição do ar atmosférico, das águas e do solo. E a redução de custos também, como se tem um custo altíssimo na extração do petróleo em alguns pontos que precisam ser perfurados, que utilizam muita manufatura. Então, são de fontes renováveis de energia, que 95% do seu biodiesel mundial é produzido por óleos comestíveis, sendo 84% da couza sendo produzido no lado europeu e 13% de girassol, de óleos de girassol. Mas um dos óleos que mais são produzidos é o óleo de palma, que são produzidos por ano 6.000 quilos por hectare. Essas bactérias ela tem como a redução dos custos da produção avançada de biodiesel e ela tem a procura de um único micro-organismo capaz de digerir a biomassa, produzindo hidrocarbonetos com a mesma propriedade de alguns combustíveis petroquímicos, como o petróleo utilizado no óleo diesel. A Escherichia coli é um dos organismos mais pesquisados, fáceis de aquisição, a manipulação e aceita muito bem a alteração de gene. E o que é essa Escherichia coli? Ela é uma bactéria bacilar, gram-negativa, que trabalha aeróbica com a presença de oxigênio e trabalha também anaerobicamente com a falta de oxigênio. Isso seria facultativamente. Ela é da família da Enterobacteriaceae. Ela se encontra bastante em algumas microbiotas intestinais em animais e ela é uma bactéria amplamente estudada, podendo ser modificada, algumas vezes seu DNA, seu citoplasma, para que ela crie resistência na hora dela biodegradar alguns hidrocarbonetos ou biomassas para a formação de hidrocarbonetos. Essas bactérias ela têm como fonte de armazenar alguns carbonos para que na presença de alguns álcoois, como o metanol, ela forme alguns hidrocarbonetos na formação do biodiesel. Produzir biocombustível por meio de hidrocarbonetos não comestíveis. Bem, por meio de bactérias. Bom, pessoal, as pesquisas voltadas para a produção de biodiesel por meio de bactérias, em específico as bactérias Escherichia coli, são relativamente escassas. Aqui nós vamos apresentar as 3 principais pesquisas que foram capazes de nortear essa linha temática.
A primeira delas é a biossíntese microbiana de alcanos, feita por Schimmer e colaboradores em 2010. A segunda é a síntese de 3 biocombustíveis avançados de switchgrass pré-tratado com líquido iônico usando E. coli, feita por Bokinski e colaboradores em 2011. E a terceira é a síntese de moléculas de combustível, réplicas de petróleo personalizadas por modificação direcionada às reservas de ácidos graxos em E. coli, feita por Howard e colaboradores em 2012. Aqui no Brasil nós também temos um grupo de pesquisa realizando pesquisas nessa mesma linha temática. Lá na USP de Lorena, um grupo comandado por Segato, em 2016, deu início ao projeto ECOIL e está até hoje realizando pesquisas nessa área. Só que antes de vermos todas as rotas metabólicas do porquê da Escherichia coli produzir, é importante que entendamos o porquê a Escherichia coli foi alocada como uma das principais bactérias que vão biosintetizar o biodiesel. Em 2008, um grupo de pesquisadores comandados por Litin, eles estavam pesquisando a capacidade de algumas bactérias em armazenar óleos como fontes de carbono. Dentro dessas bactérias, eles verificaram que uma delas, que é uma cianobactéria, que é chamada Yerhonia liporítica, ela produz muito óleo, por causa de uma enzima. E no caso, eles verificaram que os genes que produzem essa enzima é muito parecido com um gene que está presente nas bactérias Escherichia coli. Essa enzima é chamada de aciltransferase e quando ela é ativada dentro da E. coli, ela vai acabar fazendo a expressão de mais duas outras enzimas, a piruvato decarboxilase e a álcool-dehidrogenase. Essas duas enzimas elas vão ser responsáveis por esterificar o álcool que a E. coli produz ali nas suas reações metabólicas normais. E no caso, esse álcool é o etanol. E a gente sabe que quando esterifica o etanol com esses ácidos graxos, produz ésteres butíricos de ácido graxo, que é um dos principais componentes ali do biodiesel. Nesse caso, a acetil-CoA carboxilase, que é a ACC, ela vai catalisar ainda mais as reações de acetil-CoA. E quanto mais ela catalisa, ela vai produzir malonil-CoA, que é uma principal precursora de ácidos graxos dentro das células de E. coli. Só que isso eles verificaram que fazendo toda essa engenharia genética, as bactérias de E. coli elas vão apresentar apenas resquícios desses ésteres. Então, ali já tem um pontapé inicial para as pesquisas seguintes. Lá em 2010, Schimmer e colaboradores eles estavam pesquisando cianobactérias. E essas cianobactérias, elas biosintetizam alcanos. Lembrando que as cianobactérias, elas são bactérias aquáticas, fotossintetizantes, ou seja, elas são autotróficas. E elas são as principais provedoras de nitrogênio para as cadeias tróficas marinhas. E esses alcanos que elas vão produzir são pentadecanos, heptadecanos, metilheptadecanos. Eles verificaram ali várias cianobactérias, Cinecoccus elongatus, S. elongatus, Anabaeana variabilis, Cianotheca sp. Só que uma das principais cianobactérias que eles verificaram é essa primeira, que é a Cinecoccus elongatus. Eles verificaram que essa Cinecoccus elongatus é a que mais biosintetiza alcano. E nesse caso eles verificaram que o principal precursor desses alcanos nessa bactéria S. elongatus é o gene denominado PCC7942. Nesse caso, esse gene PCC7942, ele vai biosintetizar esses alcanos devido a duas proteínas, que é a PCC7942, ORF1594, e a proteína PCC7942, ORF1593. Então, essa síntese dentro dessas S. elongatus vai ocorrer por essas duas proteínas. E essas duas proteínas, elas se encontram adjacentes ali nessa cianobactéria. Ou seja, elas têm que estar as duas juntas para poder ocorrer essa biossíntese. Sem uma delas, não ocorre essa biossíntese de alcanos ou elas ocorrem de maneira ali defeituosa.
No caso, essa ORF 1594 ela é da família das redutases, ou dehidrogenase de cadeia curta, que vai catalisar a redução de um ácido graxo intermediário, assim como acetil-tioéster-CoA para formar aldeídos graxos. Já a proteína ORF 1593, que é da família das ribonucleotídeos redutases, ela é similar às enzimas que catalisam reações químicas, assim como as decarbonilases. Nisso, eles quiseram expressar o gene de PCC7942 na Escherichia coli para fazer com que as proteínas 594 e 593 fossem também expressas. Dessa forma, os extratos produzidos pelas células de E. coli apresentavam considerável produção de hidrocarbonetos, porque naquela pesquisa de 2008 havia pouquíssima produção, já que vai ter muita produção. No caso, comparando a S. elongatus e a E. coli, ali a gente vai ter aqui os modelos 3D dessas duas proteínas, da proteína 594 e a RR2 da Escherichia coli. Bom, na figura A nós temos a proteína ORF 1594 da S. elongatus e na B a RRR2 da E. coli. Elas são muito parecidas. E nós verificamos também no sítio ativo dessas duas enzimas que elas são extremamente parecidas. E isso é um dos principais fatores da Escherichia coli aceitar essas duas outras proteínas dentro dela. Com isso, a gente verifica que há ali a produção, sim, de alguns hidrocarbonetos, aldeídos graxos e álcoois graxos dentro das bactérias de Escherichia coli. Lembrando que Escherichia coli elas não produzem hidrocarbonetos de maneira natural. Quando essas formas 1594 e 1593, essas proteínas, elas são expressas na E. coli, a E. coli ela vai produzir muito alcano, alcenos, aldeídos graxos e álcoois graxos, assim como verificamos aqui nesse gráfico. Lembrando que o que ela mais vai produzir vai ser hexadecanol, mas ela vai produzir sim esses precursores aí de biodiesel. Só que o que acontece? Esse método ela vai apresentar diversas dificuldades. Um deles é o metabolismo da E. coli, que é drasticamente reduzido, causando mortes prematuras das células, ou seja, expressar essas duas proteínas, as S. elongatus, na E. coli, vai causar a morte prematura das E. colis. Por quê? Por que elas vão morrer? Porque essas duas proteínas elas vão inibir as rotas metabólicas importantes para a bactéria da E. coli, que no caso é a respiração celular, e a beta-oxidação de ácidos graxos. Nesse caso, a descarbonilação dos aldeídos graxos, que vai estar ocorrendo na E. coli com essas duas proteínas, vai necessitar muito de ferredoxina bacteriana, que é ferro 4, enxofre 4, e ferredoxina reductase e NADPH. No caso, essa pesquisa ela foi muito importante para nortear as outras pesquisas adjacentes, que no caso vai ser a E. coli na presença de sweetgrass. O sweetgrass, que é o Panicum virgatum, é uma espécie de grama perene de estações quentes. Esse sweetgrass ele vai ocorrer lá na América do Norte. E eles utilizam o sweetgrass para produzir etanol e butanol, né, a partir de sua biomassa. E é interessante que o extrato de sweetgrass ele é riquíssimo em ferredoxina bacteriana e ferredoxina redutase. Então, meio que vai calhar para suprir as dificuldades encontradas na pesquisa de 2010 de Schirmer. E a E. coli, ela não degrada a celulose e hemicelulose, lembrando que ela não vai degradar ali esses hidrocarbonetos, tá? E ela não vai produzir também outros hidrocarbonetos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram também ali engenharia genética na E. coli. Como a E. coli, ela não degrada a celulose e a hemicelulose presente na biomassa de sweetgrass, eles vão colocar celulase e hemicelulase na E. coli. Então, essa celulase e essa hemicelulase, elas vão ser produzidas separadamente no processo de hidrólise da biomassa e produção de biodiesel, que é essa parte acima da figura que estamos verificando. E a E. coli, na presença dessas duas enzimas, pode fazer simultaneamente o processo de produzir combustível, que seria, no caso, o etanol, que nós verificamos lá,
na pesquisa de 2008. E quando ela tem esse processo simultâneo, essa enzima ela vai gerar a hidrolisação da biomassa de switchgrass e produzir biocombustível. E um desses combustíveis são os precursores do biodiesel, tá? Então, a celulose e a hemicelulose, elas vão ser hidrolisadas pelas enzimas de celulase e hemicelulase secretadas, que vão ser essas enzimas em azul, como se fosse o Pac-Man. E quando elas vão hidrolisar a celulase e a hemicelulase, elas vão hidrolisá-las em oligosacarídeos solúveis. Com isso, as enzimas beta-glucosidases, que são ali em vermelho, elas hidrolisam esses hidrossacarídeos que estão fora da E. coli, tá? Em monossacarídeos. E isso, dentro da E. coli, vai acabar sendo metabolizada em biocombustível e também em biodiesel, que no caso ali são os ésteres etílicos de ácido graxo, tá bom? Só que o que acontece? Com isso daqui, a bactéria da E. coli ela não é capaz de exportar para fora dela, para fora da célula, esse biodiesel. Então é importante financeiramente, também na parte industrial, que a bactéria ela consiga exportar esse biodiesel. No ano seguinte, em 2012, tá? A pesquisa de Howard, eles se embasaram numa pesquisa de 2009 de Zanslaver e colaboradores. Nessa pesquisa, eles estavam pesquisando a bactéria bioluminescente Photorhabidus luminensis e eles verificaram que essa bactéria luminescente ela produzia muito ácido graxo redutase, conhecido como FAR ou FAR. E esse ácido graxo redutase ele vai ser importante para exportar para fora dessas moléculas os compostos de hidrocarbonetos, alcanos, alcinos e por aí vai. E o importante disso, esse FAR, ele vai ser produzido principalmente por 4 genes dessa Photorhabidus luminensis, que vai ser o LUC-C, que no caso seria uma redutase, vai produzir uma redutase, o LUC-Z, que vai produzir uma enzima sintetase, o LUC-D, que vai produzir uma enzima transferase, e o CDDEC, que é o mais importante aqui, tá? Que vai ser importante para o ácido graxo redutase exportar ali os hidrocarbonetos formados dentro da P. luminensis, que no caso é o CDEC, tá? Que no caso é uma enzima chamada não é uma enzima no caso, é um gene que é conhecido como aldeído descarbonilase, tá? Nisso, a Howard e colaboradores, eles acabaram explorando essas reservas de ácidos graxos na E. coli. Como? Eles colocaram esses genes dentro da E. coli, esses genes de P. luminensis dentro da E. coli. Dessa forma, torna-se uma alternativa à engenharia metabólica de genes da S. longatus. Ou seja, não vai precisar mais colocar aquelas proteínas dentro da E. coli, aquelas proteínas PCC7954 dentro da E. coli. Aqui no caso, por quê, né? Por que é uma alternativa? Porque a exploração das reservas de ácidos graxos propicia um mecanismo direto para a biossíntese de alcanos com diferentes carbonos. 2. Os ácidos graxos são mais abundantes nas células do que a FAR. E 3. As reservas de ácidos graxos podem ser consideravelmente sintetizadas por meio de manipulação genética. Nesse caso, Howard e esses colaboradores na pesquisa, eles vão verificar, além dessa FAR, dentro da Escherichia coli, eles vão verificar como fazer com que a Escherichia coli ela possa produzir diversos tipos de hidrocarbonetos dentro aí do seu metabolismo, tá? Aqui na imagem a gente verifica como ocorre essa modificação na biossíntese de reserva de ácidos graxos na E. coli por meio de ácidos graxos exógenos e também de alterações genéticas, né? Ali a acetil-CoA, ela vai realizar toda essa
reação de catálise e vai fazer com que os ácidos graxos sejam elongados, e a partir disso as reservas de ácidos graxos, nessa reserva vai vir ácidos graxos exógenos que os cientistas vão colocar, e disso vai produzir diversos tipos de alcanos, tá bom? Como eles fizeram? Eles colocaram eles tentaram reproduzir a via biosintética de alcano, né, que ali no caso na imagem é em vermelho, que é projetada por meio da coexpressão dos genes redutase, LucC, LucZ e LucD nas peluminenses dentro da Escherichia coli. E esses genes se codificam para gerar o complexo FAR do operon luciferase de peluminenses, ou seja, aquela CDDC, ela vai ser capaz de ser ali também produzida dentro da E. coli e conseguir exportar para fora da E. coli os alcanos e alcenos para a produção de biodiesel. Bom, nesse caso, essa pesquisa demonstrou que há uma maior variabilidade de moléculas de biodiesel, já que é capaz com esses genes da peluminenses dentro da E. coli, é capaz com que os óleos graxos colocados dentro da E. coli, dentro dessas reservas de ácidos graxos da E. coli, sejam capazes de criar várias variedades de moléculas de biodiesel. As células de E. coli não sofrem com morte prematura, ou seja, não vai ocorrer o que acontecia lá com os estudos de Schimmer. Os hidrocarbonetos vão ser capazes de serem excretados pelas bactérias, tá? Vai ter o maior rendimento de hidrocarbonetos, mas ainda pouco para a escala industrial. Vai haver um baixo custo de produção, porque naqueles primeiros estudos, tanto de Sweetgrass quanto aquele do Schirmer, é muito alto o custo é muito representativo o custo que eles tiveram para fazer toda aquela pesquisa. Já nesse caso, não. Nesse caso, é um pouco menor o custo dessa produção dessa pesquisa. Bom, e aqui no Brasil, nós temos o projeto ICOIL. O projeto ICOIL ele é desenvolvido lá na Escola de Engenharia de Londrina, lá na USP. E esse projeto começou a ser desenvolvido em 2016. E eles foram finalistas do IGM, que é como se fosse uma feira que existe mundialmente, e eles verificam essa engenharia genética, metabólica que ocorre nos micro-organismos. Eles foram finalistas. Isso é muito importante da gente cada vez mais exaltar o que ocorre dentro do território brasileiro, porque a pesquisa brasileira é uma das melhores, a gente tem que exaltar isso. Bom, nesse projeto, o desenvolvimento de biodiesel que se adapte a motores de combustão de combustível normais, sem a corrosão ou mau funcionamento que o combustível transesterificado normalmente causa. A E. coli, ela converte esses óleos vegetais em biodiesel, ou seja, eles vão fazer com que a E. coli vai converter esses óleos oriundos de vegetais, sejam convertidos em biodiesel. Como isso? Através do gene tocoferol, que vai tornar a membrana da célula ainda mais permeável aos ácidos graxos produzidos pela E. coli. E eles vão se embasar na pesquisa anterior demonstrada, que é por Howard, em 2012. Lá na pesquisa, a Escherichia coli ela vai secretar ali, né? Ela vai excretar, aliás, os hidrocarbonetos formados dentro dela, só que nesse caso eles querem excretar ainda mais. Então, eles vão clonar o gene tocoferol para que impeça com que os ácidos graxos reajam com grupos fosfatos e assim possam sair ter um alto rendimento, vamos dizer assim. E eles são embasados em Howard e colaboradores em 2012, tá bom? Diante dessas pesquisas, a gente conclui que a produção de biodiesel por Escherichia coli ela se caracteriza como uma alternativa promissora para a obtenção desse tipo de biocombustível. Se pensarmos que o biodiesel ele precisa de gordura animal e óleos vegetais, no caso aqui a gente não vai precisar disso. A gente vai precisar apenas de uma bactéria que vai sim conseguir biosintetizar substâncias de biodiesel. Como dito lá no início, é uma alternativa a produzir biodiesel a partir de hidrocarbonetos não comestíveis. Demonstra-se como uma alternativa fácil de produção de biodiesel, de fácil transporte, amplamente fomentado, né, que existe muito fomento nesse tipo de pesquisa.
Um alto custo de produção, né, e alternativas de baixo custo, que é o projeto de Ecoil, porque a produção do biodiesel ela tem um alto custo. Mesmo que o biodiesel ele seja um biocombustível, que ele é super bom para o meio ambiente, ele tem um alto custo de produção. Já com as pesquisas realizadas com Ecoil, em destaque o projeto Ecoil, vai ter essa alternativa de baixo custo. E eles estão à procura de outros micro-organismos que possam biosintetizar hidrocarbonetos com função de combustível. Então, existem alguns outros micro-organismos, só que estão assim, em pesquisas muito assim, iniciais, que não existem publicações ainda, apenas notícias na internet, em revistas e tal. Não tem ali um estudo científico ali já produzido, já publicado, tá bom? E o desafio encontrado, no caso, é a implementação em escala industrial. Porque verificando essas pesquisas, a E. coli ela produz pouco. Então, não é tão suficiente para colocar em escala industrial. E eles estão tentando ver alguma forma de ter um alto rendimento de biossíntese de biodiesel a partir da E. coli. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos o nosso referencial, caso vocês queiram dar uma olhada, se interessarem e quiserem pesquisar. É muito interessante. E é muito importante para nós que fazemos processos químicos nos inteirarmos disso, porque lá no futuro, provavelmente, né, muito do que provável, que seja um novo nicho de trabalho e de pesquisa da nossa área. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação, minha e do Kelvin. Agradecemos a todos e esperamos que esse conteúdo possa agregar no conhecimento profissional de vocês. Esperamos que todos estejam bem e até logo.